já debatemos, e um turbilhão que, pelo menos no meu entendimento, não teve nenhum impacto no jogo de ontem. Não quero fazer nenhuma especulação. Não, zero. Acho que foi um problema de rendimento técnico ontem, de armação de time, de rendimento dos jogadores e da qualidade do adversário. Assim como o Botafogo ganhou outros jogos em meio a essa confusão. Exatamente, aí. Bragantino. Exatamente. As coisas estão separadas. Exatamente. Então vamos agora ao outro turbilhão envolvendo o Botafogo. Como é muito raro quer dizer, não é tão raro assim o John Textor falar, mas assim, falar tão abertamente pra gente aqui, Globo, sobre as questões que ele alega ter de manipulação de resultados no Brasil, a gente vai dar na íntegra para vocês, divididos em duas partes, as entrevistas que ele deu ontem sobre o tema, tá? Sendo o mais fiel possível na tradução em relação ao que ele falou ontem. Textor chega ao Brasil, vai direto para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, passa 3 horas na Polícia Civil do Rio de Janeiro e chega ao estádio já com a partida de andamento por causa do depoimento que ele foi prestar ontem. Vamos ouvir o que John Textor tem a dizer sobre o que ele considera uma cruzada contra a manipulação de resultados. I have been trying to give evidence to people that care about it for a long time. I submitted it to the sport court. They continue to tell people that I did not provide evidence. I gave them full proof of match fixing a number of weeks ago. The names were redacted. The names were redacted to protect the identities of potentially accused players. I care about the rule of law. If somebody is implicated in a match fixing scandal, they have rights as well. So we did our job and went through the sport court. I don't think, out of just respectfully, that it is fair for them to continue to say it. I read all over the press that John won't provide evidence. It's everywhere. It's everywhere. I think you know I've been trying to talk. Today I finally was able to get the prosecutor and set up an appointment with police. I went in, began the process, turned over a lot of evidence, made a statement. The evidence is far more than a good game report. This is a serious issue. I think it's a very good opportunity for Brazil to lead the world with technology that looks at things differently. I think that Brazil is one of the only countries that's actually doing anything about this. It is a global problem. The evidence that I've uncovered goes way beyond Brazil. If people will can we just get out of our own way? Am I the first person who showed up and said there's corruption in Brazil? Should Brazil be embarrassed about it when it's everywhere from Lithuania to China to all over Europe? This technology that we're talking about, this little company is one of the most credible experts in this field in the world. They were here before I got here. They looked at 2 years of data before I even met them. And what I've learned affects every team. And please, read my statement. Maybe I should do better putting it in Portuguese. I made it very clear. I made no accusations about Leila. She should stop acting like she's being attacked. I made no accusations about Palmeiras. When people fix these games, I can prove the how through machine vision. I cannot prove the why. I don't know. I don't know who pays whom or if they're doing it for free. But my statements clearly do not implicate anybody, and the only people implicated are players and possibly referees, and I'm protecting their names better than the sport court should, because those people have rights. They might actually be innocent. When the CBF was notified on May 16th of 2023, as I said in my statement, that there were games that were fixed from 2022 that had nothing to do with Botafogo, why didn't they look into it? I don't know. Maybe they didn't read the email. I didn't even implicate them. No meu entendimento, essa parte da entrevista ela é bem importante para entender como pensa o Textor. Então vou usar as palavras dele. Vocês viram que ele disse textualmente que no entendimento dele, ele consegue provar no entendimento dele a manipulação pela máquina, ou seja, o olhar eletrônico, que é o que o relatório da Good Game afirma para alguns jogos. O relatório afirma lá 100% de manipulação nesse jogo. Porque a máquina, o olhar eletrônico, das estatísticas e da análise do comportamento de jogadores, atletas e árbitros, levaram a esse resultado. O Textor acha que é possível afirmar pela máquina que um jogo foi 100%. A minha principal discordância dele é justamente essa. Eu acho que a máquina nunca vai ser suficiente. Ele diz, mas não consigo provar como. O que é o como? Quem pagou, quem recebeu, porque se você só tem a máquina, você no máximo tem comportamentos que são diferentes dos habituais de atletas e árbitros. E isso, na minha visão,
é insuficiente. Suficiente para dizer que aquele comportamento foi proposital e não, por exemplo, causado por uma convulsão que levou o Ronaldo a fazer uma partida atípica na final da Copa, ou o fato de um time estar completamente desmobilizado para um jogo porque vai ter uma final 3 dias depois, aquela partida esportivamente não interessa mais, ou porque não jogaram absolutamente nada aquele dia mesmo, ou por N inúmeras razões. Então essa é a principal divergência que eu tenho no discurso do Textor. Embora ele seja um profundo conhecedor da tecnologia, montou empresas de inteligência artificial, do conhecimento que eu tenho, ainda acho que é impossível ser possível cravar pela máquina, como ele acha, que um jogo, um evento esteja manipulado. Isso é, no meu entendimento, como eu já disse várias vezes, um bom ponto de partida para que você possa iniciar, detectar se um jogo é suspeito ou não. Suspeito. Acho que jamais você pode afirmar pela máquina que um jogo está corrompido. É a visão que eu tenho dessa história. Tem um outro aspecto bem complicado. O Textor diz, os nomes foram omitidos, né, redacted, foram colocado uma tarja em cima para omitir. Ele falou os times, ele falou os jogos, ele falou as datas, ele falou Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, Palmeiras e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro 2022. Falou 5 jogadores do São Paulo. Todo mundo que estava em campo naquele jogo está sob suspeição. Foi colocado sob suspeição pelo Textor. Se eu tivesse jogado aquele jogo, eu estaria processando o Textor. Você não protege nada, né? Pelo contrário. Você coloca mais gente no... Então, assim, as que é o caso do São Paulo. O São Paulo prometeu tomar ações legais, né? Ele violou os direitos de todos esses jogadores que entraram no campo. Infelizmente é verdade. É muito perigoso o que o Textor está fazendo. Muito perigoso. A gente tem que tratar com a seriedade máxima, até porque recentemente a gente teve vários casos aí pipocando de vários jogadores que comprovadamente, né, estiveram envolvidos no escândalo de aposta. Não é algo para a gente continuar olhando o futebol brasileiro. Então ele fala ali também, né, a gente pegou ali na tradução, que ele tem coisas além do Good Game, né, do relatório do Good Game. E também é importante dizer que o relatório também é acompanhado de vídeos dos analistas que olham essas estatísticas e fazem edições para demonstrar por que aquelas estatísticas, na visão deles, levou a um jogo 100% manipulado. O que o próprio Textor já revelou ter também são áudios de árbitro. O que eu tive acesso e o próprio Textor já tornou público, não é um árbitro envolvido em Série A, ou seja, não é um áudio diretamente ligado a esses 2 jogos que ele cita especificamente, de Fortaleza e Palmeiras em 2022 e São Paulo e Palmeiras de 23. É um áudio que precisa ser investigado, precisa ser aferido, que já está em poder da Polícia Civil do Rio de Janeiro, acabei falando do Estado, desde o ano passado, de um juiz que o próprio Textor revelou não é da elite, não é de um jogo de Série A. Sabe qual é o problema? Esse caso que o Conrado cita é uma investigação do Ministério Público de Goiás, porque começou lá e se expandiu para... Eu li, são milhares de páginas, eu li essa investigação e falei com os promotores que atuavam nesse caso. E o que eu ouvi deles foi assim, a gente não olha a atuação de jogador. Vai olhar depois para confirmar se o cara fez o pênalti, se tomou o cartão e tal. O que eles olham é sigilo bancário, sigilo telefônico, se teve dinheiro, se não teve dinheiro, quem pagou, quem... Então, assim, a atuação... Você sabia que se você fala um segundo idioma, você... Do Edilson, se você pegar os jogos apitados pelo Edilson, não houve à época nenhum comentarista que tenha... Aliás, teve um, tá? O Milton Neves, na época na Rádio Bandeirantes, depois de um Vasco e Figueirense, falou: é um absurdo esse jogo, roubaram o Figueirense. Dos 11 jogos que ele apitou, só um teve uma arbitragem escandalosa.
Nos demais, cara, eram atuações que passavam no crivo de qualquer comentarista que fala isso é interpretação, erro normal. O que leva o Edilson Pereira de Carvalho em cana? É que ali foi descoberto quem pagou, quanto, em qual conta ele recebeu, entendeu? Mas por isso que eu falei que qual site foi utilizado tem para que ser fazer a tratado com aposta. seriedade. Ele tem que repassar, isso tem que ser investigado. De repente ele está fazendo um grande bem. Só que o que as pessoas, ele falou, está em todo lugar na mídia, tem um monte de gente falando, porque as pessoas estão julgando tudo que ele está falando. Então, além dessas coisas que ele está falando, ele disse, como é que o Botafogo faz um primeiro turno espetacular e no segundo cai? Ele levanta essa bola. Verdade. Como é que o Palmeiras, do nada, a grande arrancada do Um Palmeiras dos foi no trechos do 5 a 0? relatório da Good Game é justamente a queda abrupta do Botafogo, que obviamente não é normal, aquilo é uma anomalia estatística. O Botafogo mas teve um pênalti daí- aos 37 ele está minutos do falando segundo essas tempo coisas contra também, o Palmeiras. que está Estava levando as 3-1. pessoas a conversarem sobre isso, porque parece que Claro. ele está reclamando que o time dele perdeu. Claro. Então, se ele faz a forma que ele está passando isso, a forma que ele está falando, está levando as pessoas também a não Tá induzindo ao erro. fazendo ele perder um pouquinho de credibilidade. Eu acho que ele pode estar fazendo algo muito importante, acho que tem que ser levado a sério, mas o jeito que ele está fazendo... Agora, como jornalista, difícil, eu falo aquilo que eu sei. Eu não sei tudo do que ele tem. É possível que, por exemplo, ele tenha coisas que eu desconheça. Eu já conversei algumas vezes com ele, eu tive acesso algumas vezes ao material, mas é perfeitamente possível que ele tenha coisas que eu desconheço. Então aqui eu só falo daquilo que eu sei, daquilo que eu vi. Daquilo que eu vi, é essa opinião que eu tenho a dar. Mas ó, tem outra coisa que o Textor está fazendo, quanto mais ele fala, porque assim, ao mesmo tempo que ele está perdendo credibilidade, porque ele fala e não mostra provas contundentes, tem gente que já pensa assim, olha lá, o Textor chorando que perdeu o campeonato, não vamos mais dar bola, nas discussões. E outra, suponhamos que isso tudo seja verdade, que tenha pessoas aí envolvidas no escândalo, coisa e tal. Conforme ele vai falando que tem provas, que tem isso, tem aquilo, conforme ele vai alarmando e chamando a atenção para isso, ele vai dando tempo para os envolvidos descartarem as evidências, entendeu? Por isso que eu acho que a gente fica no sapatinho. Sobre liga, por exemplo, ele deixa de ser alguém que é levado a sério porque faz o que faz. Por outro lado, ele vai envenenando o ambiente. O ambiente do futebol brasileiro vai sendo envenenado por isso. Tem cada vez mais gente. Esse discurso dele, ao mesmo tempo que tem gente que escuta e não dá bola, tem gente que escuta e fala, é mesmo, tá vendo? Então, assim, ele vai minando a credibilidade do próprio produto do qual ele quer fazer. Paralelamente a isso vem uma CPI. Paralelamente a isso vem uma CPI. Muito ruim. Isso vai ser carnavalizado. É importante falar isso. Paralelamente a isso veio uma CPI que já anunciou que encontrou 100 jogos suspeitos no futebol brasileiro em 2023. E eles existem? E eles existem. O próprio Ministério Público de Goiás já escancarou essa porta. Então, a ver como esse assunto, que é da mais alta gravidade, vai ser tratado esse ano no Brasil, cara. O Textor não está errado, ele está certo. A gente sabe que ele está certo. Ele não tem a prova para poder certo colocar. Em que sentido? Existe corrupção no Brasil, ele não está contando nenhuma novidade. Existe corrupção no futebol, existe manipulação de jogos no futebol brasileiro, é preciso que se faça investigação, ele não está contando até aí nenhuma mentira. O problema é quando ele começa a nominar as coisas e aí sim a minar o ambiente. Nós aqui trabalhamos para descobrir essas coisas e tornar o futebol brasileiro mais saudável e tal. Cada acusação falsa a gente anda 1000 casos para trás. Não, e cada evasiva que ele dá também, colocando apenas as coisas de forma genérica, A ele gente não anda chega a mais lugar 1000 nenhum. casos para trás. E o pior não é isso, o pior são as acusações objetivas que ele faz. Quando ele coloca São Paulo, Palmeiras, jogo específico, jogadores, aí ele estraga tudo. Aí sim, ele precisa ser cobrado por isso, ele precisa ser cobrado pelo que ele fala. Porque as coisas, em tese, a gente desconfia e até sabe que elas existem. E há um temor claro. Basta olhar pra gente aqui. Dá uma abertura, por favor, aqui no nosso estúdio. Quando a gente fala desse assunto, qual é o clube que a gente está falando? É o Botafogo. É isso. Então, assim, o Textor é um recente dono de uma instituição centenária do futebol brasileiro, né? Então, é também a imagem do Botafogo que começa a entrar em questão. Vou mostrar mais um trecho dessa entrevista do Textor que a gente está procurando dar na íntegra aqui. Foi na zona mista ontem no estádio Newton Santos. I have made no accusation against Palmeiras, no accusation against Sao Paulo. What No I've done is accusation. turned in evidence of player-involved match manipulation. I don't know who caused these gentlemen to get involved in this. I don't know if it's
anybody in particular. It's not my job. I'm trying to run a football club. Layla, put your guns down. You don't know the evidence that I've turned in. Julio at Sao Paulo, man, you're a friend. I have not been able to talk to you about this because it's the nature of the evidence I have. I care more about the rule of law, apparently, than the sport court does. This is not about me. Please, stop attacking me. I'm just trying to run a football club. I can promise everyone, the only bad guy is whoever is paying these people to do this. Now, it's not a particular club. I can say mathematically, yes, it favored Palmeiras significantly based on what I've seen, but I have a limited view. I do not have investigative powers. I've made no accusations against anyone. Read my statements. I've only asked for investigations. They were denied. Now I'm watching the press and everybody's saying, get this man out of here. He's asking too many questions. He has no evidence. Well, you know what? I'm not supposed to have it all. I'm not the prosecutor. I do not put my reputation on the line for bullshit. This talk of the sport court, they need to get serious. They know damn well I tried to give them the evidence. They had no interest. So we've gone to the prosecutor. I had a wonderful meeting with the police today. Thank goodness we had that time. It's a lot to understand. De novo, eu vou usar as próprias palavras do Textor. Como ele não tem poder de investigar e como ele não é o promotor, é óbvio que a única coisa a fazer diante do que ele acha que são indícios, eu vou usar a palavra indício, que para mim é o que dá para ser utilizado. Ele usa evidências, né? Eu vou usar indício. Sim, né? sim. É óbvio que quem tem que falar, quem tem que acusar é o Ministério Público. E quem tem que decidir se é prova ou se as investigações vão levar à prova é a Justiça. Então, entregar o que você tem para as autoridades responsáveis por investigar é obrigação dele. O que eu acho que ele peca é que ele queimou etapas. Você torna público um objetivo de investigação. Alguém já viu isso? Antes de investigar algo, você torna público. Vou investigar o Martim? Não dá certo. As investigações... Por outro lado também, se ele não fizesse isso, né? Talvez se ele não tivesse feito dessa forma, estaria todo mundo tirando chacota dele e ninguém ia levar o caso pra frente. Ninguém ia querer abrir uma investigação, né, a respeito desse assunto. Então tem os dois lados da moeda aí. Ele tá certo em alguns pontos e errado em outros pontos. São feitas em sigilo e elas só estouram quando você tem algo muito forte em mãos. Né? As investigações são feitas em sigilo, porque a gente está falando de algo muito sério. A ver agora, quem vai decidir se o que ele tem é prova, se vão se chegar a provas, como vocês puderam ver, não é o próprio Textor, é a Justiça Brasileira. Ele entregou para o Ministério Público a ver que tipo de andamento o Ministério Público vai dar. Se é que dará algum andamento. E quando ele fala assim, ao material que ele entregou. Não sou eu que tenho que falar. Por que você está falando então? É ele que está falando todo o tempo, ele que começou essa conversa. Exato. Assim, E ele fala ali também... Exatamente. Ele fala ali também, né? Leila, eu não estou te acusando. São Paulo, eu não estou te acusando. Só que ele não está entendendo que a pessoa... Ele não está acusando o Palmeiras de ter, né, comprado resultados. Isso ele não está fazendo. E é isso que ele diz quando ele fala, não estou te acusando. Mas você está acusando, você está dizendo que o clube foi campeão porque foi beneficiado por 2 anos seguidos. É uma acusação. Então, eu não sei se ele não entende o tamanho de um clube de futebol na cultura do futebol brasileiro. Você está dizendo que o clube Palmeiras foi beneficiado por 2 anos seguidos. Ele falou isso. Ou seja, ele está dizendo que o Palmeiras foi campeão, não valeu. Seu título aí, o seu trabalho, Leila Pereira, não valeu. Você foi beneficiado. Mesmo que você não esteja dizendo que o Palmeiras comprou o resultado, você está dizendo que alguém comprou e isso beneficiou o Palmeiras por 2 anos. E por isso que as pessoas se sentem atingidas. Eu acho que essa forma que ele está fazendo, eu acho que o erro dele é esse. Agora, se ele tem... Hora da reunião e você pensando, e agora? Eu preciso... Eu vou achar ótimo, vou achar legal, tomara que realmente investiguem isso e se ele tiver certo, pessoas sejam presas, enfim. Só que a forma que ele está fazendo isso, sei lá quem prejudicou. Ele está dizendo que São Paulo, um grande rival histórico do Palmeiras, entregou um jogo. Ele não está falando o São Paulo, mas ele disse 7 jogadores, pelo menos de 5 ele tem certeza. Ele está dizendo que 5 jogadores de São Paulo entregaram um jogo para o Palmeiras ser campeão. Isso é uma acusação gravíssima, mesmo se você não está dizendo que o São Paulo comprou esse resultado. Por isso que o Casares está revoltado, é óbvio, você está acusando o time dele. E como jornalista, me resta agora aguardar, já que ele disse que tem mais coisas, né, que a gente desconhece,
aguardar se o caso terá andamento ou não para quem de fato tem poder de investigar. E aí ele tem razão que o STJD por si só não tem poder de investigar, ele não quebra sigilo, ele não pede à justiça monitoramento telefônico. Ainda bem, né? Ainda bem. Já faz muita coisa já o STJD. Bem, né? A justiça que faça seu trabalho, né? O STJD que cuide da justiça desportiva e tal. Mas, de novo, não é, eu concordo com o que você falou no começo aqui dessa conversa. Eu não acho que seja possível determinar uma máquina, analisando jogo, comportamento de jogador, dizer que um jogador está vendido. Para isso tem que ter dinheiro, alguém aceitou, alguém pagou, alguém... Verdade. O comportamento de alguém no campo por si só, acho muito Na melhor das hipóteses, muito perigosa. o ponto de partida, jamais o ponto de chegada. É isso. Jamais. Eu não sei qual é o ponto de chegada, cara. Que interesse ele tem em descredibilizar tanto o futebol? Que interesse tem essa empresa de ver o futebol sob esse ponto de... Não é também querer descredibilizar o futebol. Isso aí eu já discordo, né? Creio que vocês que estão assistindo também discordam. O Textor, ele só quer tornar o futebol justo e honesto, entendeu? Tipo, existe manipulação? Existe. Mas a gente vai virar as costas pra isso? Não sei se seria correto, né? Se você tem como tentar mudar as coisas, tentar fazer um mundo melhor, por que você vai ficar parado? Filosofei aqui agora. O que ele está fazendo. Que interesse tem em desqualificar tanto o futebol? Isso aí vai ter repercussão internacional na medida em que ele for avançando e a gente for se metendo cada vez mais no emaranhado de coisas. Por que descredibilizar tanto o negócio no qual ele está investindo também? É uma coisa para a gente se perguntar como é que ele chega a esse ponto de desconfiança e investe tanto dinheiro? É para proteger o dinheiro dele? De certa forma... Interessante, né? Porque é o dinheiro dele mesmo, né? Então, assim, ele vai permitir que o Botafogo, onde ele coloca tanto dinheiro, ele acabou de contratar o Luiz Henrique, porque 20 milhões de euros. Acabou de pagar num técnico 2 milhões de euros, num técnico. Esses caras que ele comprou, que ele contratou, vai botar para jogar contra o Palmeiras de novo? Contra o São Paulo de novo? O São Paulo que Sim, tem jogadores nesse ambiente de negócios que ele desconfia. Ele vai deixar Mas por que ele Botafogo disputar o Campeonato Brasileiro? Ok, ele quer melhorar o ambiente de negócios para que o investimento dele seja um investimento muito mais... Ele quer melhorar o produto. lucrativo e que o ambiente de negócio seja muito mais saudável. Será que ele está conseguindo isso? Não, ele está conseguindo o contrário. Eu confesso que antes Mas aí de ter conhecimento ele não pode nem tentar melhorar o ambiente de negócio dele? Aí também vocês já estão querendo restringir. Enfim. desse tipo de tecnologia, eu não sabia nada sobre o tema, fui pesquisar e eu acho que é interessante. Como uma porta, jamais a única e jamais o ponto final, entendeu? Como uma porta. A ver agora o que acontece. Os próximos passos no Ministério Público, né? Que é quem vai avaliar isso e decidir se vale a pena. O problema é que você queimou etapas, né? Você primeiro fez um barulho e depois você vai investigar. Colocou Nunca é a pessoas melhor sob maneira. suspeição. O time inteiro do São Paulo que jogou contra o Palmeiras no ano passado. Fortaleza. E o time que jogou do Fortaleza contra o Palmeiras do Ele falou em 4 jogadores do Fortaleza e 5 Mas não falou quais. Então todo mundo que entrou em campo tem o direito de se sentir atacado pelo que o Textor falou. Ele acha que protege os jogadores ao não citar os nomes, é o contrário. Você acaba coloca mais gente... colocando todo o elenco do São Paulo, ou pelo menos naquele dia, em suspeição. Exatamente, estou contigo. O técnico da seleção brasileira, gente. Assim, é muito sério o que ele está falando. Concordo. Muito sério. Concordo. Martim, vamos mostrar a imagem para o Lino? A imagem do IFAB. Vamos lá. Olha lá, Lino. Olha lá, tá vendo a mãozinha vermelha ali? Olha a mãozinha vermelha. Então, galera, esse foi o vídeo. Quem gostou aí, se inscreve no canal, deixa seu like e deixa seu comentário aqui embaixo. John Textor está certo de querer tentar provar que o futebol nacional é corrupto? Ou ele tá apenas viajando e perdendo tempo? Deixa sua resposta aqui pra mim. Abraço aí pra todo mundo, todos os botafoguenses. Até o próximo vídeo.